Graça e paz. Amém. Só dois crentes, meu Deus. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem cuscuz na casa de vocês depois. Gente, feliz por estarmos mais uma vez juntos. Irmãos, eu passei um pouquinho hoje o tempo lendo, vendo algumas coisas, e quero compartilhar com vocês um texto bíblico que o Espírito de Deus ministrou meu coração, como estava detalhando o relatório. Não vou conseguir terminar ele hoje, mas volto para terminar na terça, ok? Então eu quero que você abra a sua Bíblia. O texto é Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo 28. O texto que nós vamos falar. Já, você por bondade, apaga Jair, apaga essa lateral. Êxodo, capítulo 28. Eu já vou descer para ali, vou pedir para eles tirarem esse culto, para a gente ficar bem à vontade para falarmos o que Deus vai ministrar ao nosso coração. Êxodo 28. O verso 36 diz assim. Pode colocar ali nessa mesa, por favor. Muito obrigado. Êxodo 28, 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Diga comigo, santidade ao Senhor. Atarás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Diga amém. Amém. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se puder tirar aqui na frente, dois obreiros com carinho esse negócio aqui, para não cair. Libera aí para os irmãos verem bem a gente. Irmãos, eu estava desde ontem em casa. Outro dia foi bem turbulento para nós. E eu, como tive um dia corrido, e fiquei refletindo algumas coisas. Uma das, essa questão da santidade. Por essa razão, fiz questão de providenciar um meio de trabalharmos esse assunto aqui hoje. Sei que não dá para terminar devido ao horário, mas essa coisa de santidade está sendo escasso pregar nas igrejas. Sim ou não? Parece que as pessoas têm medo de falar de santidade. E eu quero compartilhar com vocês de um pensamento cristão. Ao longo dos anos, e ao ler a Bíblia, você percebe que uma das coisas que Deus sempre se preocupou foi com a nossa veste, com a roupa que nós vestimos. Parece que não, mas Deus sempre se preocupou com a nossa
vestimenta a ponto da Bíblia detalhar a veste como algo puro, a Bíblia fazer questão de dizer que a nossa veste será trocada. Da Bíblia dizer que você não será arrebatado ou arrebatada com essa vestimenta que você tem. Na história bíblica nós percebemos que existe alguns outros homens chamados de sacerdotes na Bíblia, mas escolhido por Deus, direcionado. Nós vamos encontrar Arão. E quando Deus decide chamar Moisés, preocupado em organizar o tabernáculo, que não quero falar aqui sobre a planta do tabernáculo, porque alguns de vocês já me ouviram falar aqui, vocês percebem que Deus tem um carinho muito grande. Eu dizia esses dias em uma igreja que fui pregar, nossa, em Glória, que Deus é um ser organizado e não gosta de nada fora do lugar. Quando você vai a algum lugar que você percebe que... Eu vou tirar a gravata, tá apertando minha garganta. O botão da camisa aperta. Eu vou começar a tossir aqui e já era. Então, percebe que se tem uma coisa que Deus ama, é organizar as coisas. Então, se você olhar para o céu, você vai encontrar no céu anjos, arcanjos, querubins, serafins. Quando você olha para a esfera angelical, na esfera angelical você vai encontrar anjos caídos. O reino das trevas também é organizado. Você vai encontrar no reino das trevas demônios, principados, potestades, dominadores deste mundo. Então você percebe que lá existe também uma hierarquia. Tema costuma dizer, quando nós vamos falar acerca de demônios, que é a matéria demonologia, ciência que estuda os demônios, que lá na esfera deles existem os seus soldados, ou soldados, termina a frase, soldado. Travou, já foi. Soldadinho. É isso mesmo, sabe mais nada. Que são os seres menores, que são delegados a eles cumprirem missões, e eles devem voltar com essa missão cumprida. Então ele sempre terá alguém superior a ele para prestação de contas, receber a missão, cumpri-las, voltar, dar relatório. Esse negócio de relatório não é antibíblico, é bíblico. É tão bíblico que, se você olhar o livro de Jó, você vai encontrar escrito assim: um dia daqueles, Deus reuniu quem? Nos céus? Os anjos para uma conversa, uma prestação de contas. Quem aparece no meio? Satanás. O cara entra no jogo. E Deus pergunta a ele assim: de onde tu vens? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Ele já havia sido expulso. E como ele conseguiu entrar na reunião? Eu não vou nem falar disso, mas dá para você viajar um pouquinho e já, quem é pregador, criar uma mensagem boa. Vacilou, o cara entra e senta. E Deus para a reunião para ter uma conversa com ele. E pergunta assim: viste meu servo Jó? E antes que ele respondesse, Deus disse as qualidades de Jó: homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. O diabo disse
subir ele lá embaixo. Ele faz tudo isso aí porque ele tem riqueza. Tu deu dinheiro a ele. Olha a ousadia de Satanás numa reunião de Deus. Se fosse aqui na minha igreja, eu dava logo a pedalada fiscal. Quem me chamou aqui? Porque assim que a gente faz quando alguém entra na sua casa, que não é chamado, assim ou não? Bota para fora. Deus não. Deus quis ouvir o que o camarada queria dizer. Você percebe que ele está fazendo uma inspeção. E ele consegue ver Jó. Vamos a uma outra reflexão que não quero também falar agora. Quem avisou aquele cara que Deus ia fazer a reunião? Perguntou lá. Quem disse a ele que aquele dia era a reunião de Deus com os anjos? Então você percebe que a Bíblia existe uma série de coisas que a gente quer resposta. Sim ou não? Então eu estou falando da questão de organização de Deus. E se Deus é um ser organizado, logo ele se preocupa em tanto eu quanto você sermos seres organizados. Então quando você vai à casa de alguém que lhe convidou, ontem eu olhei para a Thelma e eu fiquei com vergonha porque eu ia à casa de Emerson com Roberto de sandália. Quando eu saí, fui à cozinha beber um café, que eu voltei, a Thelma já estava de sandália, de salto alto, arrumada. Aí ele falou assim, disse, não, eu não vou lá assim nada. Sentei a cama, tirei a sandália que eu estava, calcei um sapato, troquei a camisa, porque eu ia com a camisa de manga, botei uma camisa de manga comprida, queria manga, uma barra. Você percebe que as pessoas se preocupam em se apresentar bem. Isso é do ser humano? Sim ou não? Nenhum ser humano quer sair da sua casa com o sapato rasgado para ir fazer uma visita. O obreiro não vai pegar um terno manchado para ir a uma igreja, cumprir um convite que ele recebeu. E deixa eu te dizer uma coisa: vestir bem custa caro. Sim ou não? Calçar bem custa caro. Lá diga as irmãs que ficam aí comprando pela internet. Custa caro. Quando o carrinho chega aqui na porta para entregar as coisas, pensa alegria quando abre. Esses dias eu vi Robert receber aqui uma mercadoria e abriu aqui em cima mesmo. Quando eu vi 3 sapatos de uma vez só. Mas que é isso, menina? Que já estou me organizando para Gió. Amanhã chega outra. Olha, Essa semana vai chegar mais. percebeu? Custa caro. O que esse menino está querendo? Está querendo o mínimo que a menina chega aqui na igreja e veja ela, alinhado. Está errado? Está errado não. Agora pensa comigo, isso custa caro. Percebe que quando o homem é criado, e aqui deixa eu passar um slide para os irmãos, Deus cria o homem com luz. Deixa eu voltar aqui. Deus criou o homem com luz. Não foi não? Oh, céus. Deus criou o homem com luz. O homem antes e o homem caído depois. A palavra Lucifer significa portador de luz. Em hebraico, aquele que não tem luz própria, aquele que herda uma luz de alguém. Eu não sou vagalume, nem você. A gente não consegue sair aqui à noite e acender uma luzinha. Se você precisar sair no escuro, você tem que ter no mínimo uma lanterna. Para que a lanterna clareie, ou ela deve ter ficado na energia para carregar, sim ou não? Ou ela tem uma bateria que depois que acabou já era descartável. Então você percebe que a lâmpada só dá luz porque ela tem uma bateria, e se essa bateria é de recarga, todas as vezes que a lâmpada não acender, ela tem que recarregar. Então
Então Satanás não é um ser de luz, ou um ser que tem, ou que porta, né? Aliás, que saia dele a luz, ou que ele é o dono da luz, ele é portador de luz. Então, a luz que Satanás tinha, que antes era chamado anjo de luz, era de Cristo. Porque a Bíblia diz que o único ser que consegue dizer assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem diz isso é Cristo. O salmista Davi entendeu tanto isso que ele disse assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus transmite luz ao homem, porque consegue fazer com que ele abra a sua visão espiritual. Glória a Deus. Deus cria um homem, e esse homem está lá no jardim do Éden. Por que esse homem portava luz? Porque Deus disse assim: olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, caráter, personalidade. Eu vou voltar para compartilhar com vocês 2 textos bíblicos. Diz assim, ó: o mesmo Deus, voltar que eu estou trocando o computador. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo seja conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, pneuma, em grego ruach, vento, força. Aí você percebe que a alma, ishi, corpo, soma. Nós somos tricotômico: corpo, alma, espírito. Um animal dicotômico: corpo e alma, não tem espírito. Agora, a recomendação de Paulo para a igreja, para nós, para os irmãos da igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, foi: olha, vocês devem se santificar em tudo. Então meu linguajar deve ser um linguajar de quem é? De quem é? Santo. A minha maneira de andar, a maneira de sentar, de levantar, de tratar as coisas, deve ser de alguém que está buscando ser santo. Isso é tão sério que a Bíblia diz assim: olha, sedes santos em toda vossa maneira de viver. Isso fala de comportamento. Isso fala da minha estrutura humana. Eu preciso me preocupar em ter uma vida santa, pois essas coisas o diabo quer roubar de nós. Hebreus 4:12-13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. Então você percebe que Deus está dizendo: seja santo em tudo. Quando Deus diz santo em tudo, agora Hebreus 4:12-13 diz assim: olha, Ele esquadrinha você. Ele conhece os seus e os meus pensamentos. A palavra é tão poderosa que ela consegue dividir a alma e o espírito. Ela consegue ir até as juntas e as medulas, e ela consegue discernir a intenção do pensamento que vem no coração do homem. A pergunta que te faço: como está a sua mente? Como está o seu coração? Será que o teu pensamento é um pensamento de alguém que está preocupado com a santidade? Quando Deus criou o homem e coloca no jardim do Éden, como eu disse, o homem
que eu li com vocês, Deus chama Moisés e diz assim: diga para Arão que ele é o sacerdote, e que como sacerdote, preste atenção, Moisés, pegue uma lâmina, nesta lâmina escreva, grave o nome santidade ao Senhor. Não era santidade a homem. E eu estava meditando por que Deus disse isso. Por que Deus diz assim: olha, santidade ao Senhor. Diz a Moisés: diga para Arão que isso aí deve ser santidade ao Senhor. E eu estava olhando, a lâmina da mitra significa perdão pela arrogância. Então Deus pega Arão e diz assim: olha, primeiro tu tem que perceber que as coisas que vão acontecer lá no lugar santo dos santos, tu não é melhor do que ninguém. Você precisa entender que só está acontecendo, ou só vai acontecer algo lá dentro, porque você está vivendo uma vida de santidade. Mesmo você vivendo uma vida de santidade, tu entrará no tabernáculo amarrado com uma corda. Porque se o sacerdote morresse naquela entrada, ninguém podia entrar para pegar. Tinha que puxar pela corda, trazer para o lado de fora. Então o sacerdote, ele tinha que ter consciência, de que a sua mente estava santa, meu irmão. O seu corpo estava santificado, porque se ele entrasse naquele local em pecado, Deus mataria. Pensa, Emerson, que esse sacerdote tinha que vigiar a vida dele mesmo o tempo todo, porque ele teria que entrar no lugar santo dos santos. Pensa o medo quando esse cara ia entrar lá, cara, de morrer. Temia, se preocupava com a sua própria vida, queria estar, irmãmente, no centro da vontade de Deus. Então por isso está escrito lá, santidade ao Senhor. Essa palavra santidade ao Senhor lembrava aos sacerdotes que ele tinha uma responsabilidade de ser referência para os demais. Este homem que entrava no lugar santo dos santos, ele tinha que ser referência para os demais que estavam ali, porque se ele não tivesse referência, quem queria aquele cara como sacerdote? Quem assentaria para ouvir? Quem entregaria a culpa do seu pecado para que ele oferecesse? Então, de alguma forma, havia uma preocupação de ter uma vida de santidade. Então, percebe o seguinte: se a gente olhar à luz da Bíblia, no outro texto, para que o homem perdesse essa luz, é como se Satanás chegasse no jardim do Éden e puxasse a tomada, apagou. Se chegar aqui fora, apertar o disjuntor, vai ficar tudo escuro aqui dentro. Quem passa lá na pista agora, vê isso aqui tudo claro, sabe que tem uma igreja. Mas depois que vocês vão embora, que apaga-se as luzes, quem passa aí de carro jamais imaginará que aqui existe uma igreja, porque vai estar tudo no escuro. Assim o homem ficou quando pecou. O pecado traz a escuridão. O pecado faz com que o homem esqueça de Deus. A sua mente fica cauterizada. E você percebe que a preocupação de Deus é que o sacerdote teria que colocar a lâmina aonde? Na testa. Justamente onde nós pensamos, onde nós viajamos. Quantos de nós não falamos sem abrir a boca? O cérebro fala. Você olha para alguém, você não precisa nem bater a boca, mas você fala por dentro calado. Você fica com
você nunca teve. Mas a tua mente, enquanto você dormia, te levou lá. Tu andou, tu passeou, e você fica procurando na sua cabeça, quando foi que eu estive aqui? E na verdade você percebe que Deus está preocupado, e se preocupa muito com a nossa mente. E eu estava olhando um texto bíblico em Eclesiastes, e eu queria que você abrisse para a gente marcar, no capítulo de número 10. Eu vou ler o capítulo 12 também, o verso 1. No capítulo 12 diz assim, olha: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, sendo os anos dos quais venham a dizer, não tenho nele contentamento. O diabo quer primeiro começar na mente dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Eu já disse que na igreja aí tem um joguinho chamado Free Fry, é assim mesmo? Free Fry? Fire. É um Free Fire. Pensa a desgraça que é isso. Ali por trás existe uma mensagem subliminar. Nenhum jovem, adolescente, criança que começa a jogar um negócio desse conseguirá ficar em paz na sua mente. Fica violento. Isso eu estou dizendo com propriedade. Tem estudos aí para isso. Ali por trás existe uma sede de matar, de vingança. Um dia eu estava passando aqui perto da casa. Um filho de uma missionária veio aqui para a igreja, ficou naquele cantinho lá. E eu vou passando ali andando, e eu estou vendo, mata. E o outro, matei. Eu vi o barulho daquele negócio. E eu queria estar matando o outro aí. Quando eu entrei, fiquei ali em pé na porta. O menino estava ali, ele não conseguiu me ver entrando, porque ele estava focado no celular para matar quem estava do outro lado. E eu ouvia que tinha alguém do outro lado falando no celular. Aí eu fui perceber e saber depois que esse jogo você joga em rede com outras pessoas e que consegue ouvir vozes de quem está do outro lado. Agora veja os desenhos que estão naquele desenho ali ou naquele jogo. Você percebe que são monstros. Eu tenho um sobrinho que começou a jogar isso aí. Perdeu 3 empregos, porque ele varava a noite jogando. Na hora de sair para ir trabalhar, não conseguia ir, porque o sono lhe pegava durante o dia, mas ele jogava a madrugada toda. No dia que meu irmão entrou no quarto para tomar o celular dele, ele avançou no pai, membro da igreja. Meu irmão é pastor, foi pastor dentro de Rios, pastor do pastor Cal. Bateu no pai, jogou o pai na parede, transtornado. Passou a mão, quebrou o que tinha dentro de casa. Trancou no quarto, começou a quebrar tudo dentro do quarto. Porque ele queria o celular. 2 da manhã. Meu irmão ligou para mim aqui, porque não conseguia mais controlar. E eu passo o telefone para ele. Quando ele falou comigo no telefone, Cal conhece? O menino fazia assim. Eu falava com ele e ele falava desse jeito virado. Se o pai partisse para cima, pensa aí agora que daria. Quer saber? Saiu de dentro de casa dos pais, do pai, continuou jogando, mudou de cidade, o pai mora sozinho. E ele foi viver a vida dele, e daí entra no emprego hoje, perde outra manhã, e lá vai nessa confusão de jogo. Por isso a Bíblia diz, olha, seja santo em toda vossa maneira de viver. Olha lá, Satanás sugeriu que o homem poderia ser como Deus e ter luz própria para governar-se. O próximo texto diz, espiritualmente Adão
se desligou do sistema de Deus e começou a tentar viver no sistema de Satanás. O mundo jaz no maligno. Nenhum de nós aqui agora à noite temos força suficiente humana para dizermos que nós conseguimos vencer tudo sozinho. É mentira. Nós dependemos do favor de Deus, da graça de Deus, e graça é favor imerecido. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Você percebe que a visão de Satanás é matar o homem espiritualmente. Quando você começa a vir à igreja, e compartilhamos isso ontem com Roberta e Emerson, você tem uma energia espiritual. Vai ter na hora do culto, você já se arruma, porque o Espírito de Deus começa a sussurrar no seu ouvido, dizendo assim: a hora do culto. Você corre para separar a roupa, porque lhe traz um desejo na alma de estar no santuário para prestar um culto em reverência à voz de Deus e não a homens. Quando você está vivendo uma vida próximo do santuário, próximo de Cristo, você tem sede do altar, você tem sede da oração, você tem sede de estar próximo aos seus irmãos para compartilhar momentos ímpares com Ele. Você tem vontade de orar. Agora, quando alguém está afastado do Evangelho, lhe falta o desejo de orar, falta a vontade de levantar a mão, vir para a igreja para cumprir tabela. Agora, quando você se aproxima de Deus e da graça de Deus, até o sono do dia do trabalho que você tem, o culto se torna leve para você, porque você está próximo de Deus. Agora, quando o homem está desconectado de Deus, afastado de Deus, Isaías está escrito que o pecado faz divisão ou separação entre o homem e Deus. Quando o homem peca, a Bíblia diz: olha, e todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Quando o homem está vivendo uma vida de pecado, o pecado cega, o pecado escraviza, o homem passa a ser instrumento de Satanás. Mas a Bíblia diz assim: olha, todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Mas olha o texto bíblico escrito lá em uma das epístolas, diz assim: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado que é Cristo, meu irmão. Glória a Deus. Eu preciso me preocupar de como estou. Se não me foge a memória, Eclesiastes 9, verso 8, está escrito assim: olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Olha como Deus se preocupa com vestimento. E depois da tua veste branca, ele diz assim: e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Isso é para sacerdote, meu amigo. Glória a Deus. Deus está dizendo que o sacerdote primeiro tem que cuidar da sua veste. Depois da veste, ó, o próximo passo é que a sua cabeça não deve faltar óleo. Óleo fala de unção. Óleo fala da presença do Espírito Santo. Porque são um dos símbolos que o Espírito Santo tem é óleo. Então, crente com a cabeça cheia de óleo, cabeça ungida, já disse aqui na igreja, não senta mosca, o diabo não consegue entrar para falar nada, porque mosca não senta onde tem óleo, não tem bicho na cabeça, meu irmão. E eu preciso me preocupar em ter uma vida de santidade. Você pode orar bonito, pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode tocar bonito, pode se arrumar bem, pode ter o carro do ano, pode ter muito dinheiro, mas se não tiver santidade, a Bíblia diz assim: olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se este perder a sua alma. Um dia um cara rico deu uma passeada na sua fazenda. Se fosse hoje, Emerson, uma Triton. Que carrão, até o sonho com. Andando na fazenda, depois que ele andou na fazenda toda, achou ar-condicionado, olhando tudo nele.
voltou e disse: rapaz, o galpão que tenho, ou os galpões que eu tenho, não dá para guardar todo esses frutos, ou essas sementes que vou colher. Vou voltar na cidade, vou contratar homens para construir outros galpões maiores ainda do que este. Depois, quando ele olha para o galpão que já estava construído, José disse: não, derruba esse também, constrói outros, está no plural, maiores ainda. Construiu tudo aquilo. Depois que ele viu aquilo tudo construído, mandou colher tudo que havia para guardar, ensacou, deitou. Se fosse hoje, uma regra da cara que eu vi na tua casa, Roberta, balançou, dormia. Antes de dormir, ele disse algo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a riqueza do cara, Amanda. Aí falou assim: come, bebe e folga. Dormiu. Quando ele estava dormindo, ele ouviu uma voz que dizia assim: louco! Se esta noite alguém impedir a sua alma, o que tens preparado nesses celeiros, para quem será? Se essa noite tu morrer, adiantou o que tu fez aí, pensando na riqueza material, como Jesus conclui esta parábola? Ele conclui dizendo assim: olha, é melhor guardar tesouro no céu, onde a traça não consegue comer, onde o ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Ou seja, não é pecado crente ter riqueza, Ana, mas a Bíblia diz assim: olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. E o reino de Deus é justo, e o reino de Deus traz resultados para nós. A Bíblia diz: olha, Davi dizendo: fui moço, e hoje já estou velho, e nunca vi um justo. Não é qualquer pessoa, não, é o justo, e nem a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, tem necessidade de nada, porque na proporção em que o pai semeia, o filho colhe, os netos colhem, os bisnetos colhem. Tem filhos aí que não fizeram força para nada para ser rico, porque herdou a herança do avô, do bisavô, e lá vem, ó, paternidade. Nascemos no reino das trevas e a Bíblia diz isso. Não percebemos que nascemos escravos de Satanás. Somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. Quem é que não quer comer agora à noite camarão, lagosta? Ei, Jonadab, daquela panelinha que tu fez? Ah, eu lá em casa com uma lagosta agora de noite. Saí daqui sabendo que agora senta no restaurante para comer um prato de lagosta. Quem sabe é isso que foi com dinheiro. Quanto custa? Meu Deus. Mas a alma gosta de coisas boas e caras. Só que nem sempre a alma consegue alcançar esse negócio. Mas se o cara trabalhar muito, focado, consegue ou não consegue? Consegue. E no dia que ele está em frente ao prato de lagosta, ele diz: vou tirar a barriga da miséria, porque eu ralei para comer esse negócio aqui. O cara que trabalha, que quer um carro, que quer uma moto, que quer uma habilitação, ele trabalha focado. Por que não trabalha focado no reino? Por que não me preocupo em crescer espiritualmente? Porque todas as vezes que eu tento me levantar, os meus desejos
as minhas vontades, as limitações humanas. Chega e quer, prender. Mas a Bíblia diz assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. As prisões caíram, e se faz o Filho vos libertar, verdadeiramente você já é livre. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Tem uma lição bíblica para isso. E a lição bíblica é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar é estar debaixo de autoridade, é obedecer ordem. É Deus dizendo para mim e para você assim: olha, você tem limites. Ainda que eu queira fazer alguma coisa, o Espírito de Deus me diz: isto não te pertence mais. Por que não me pertence mais? Lê para mim, Romanos 8, verso 1. Corre, senão eu leio na cabeça. Portanto, agora, nenhuma para os que estão, que não andam, mas andam segundo o Espírito. E a Bíblia diz assim: e além do Espírito é vida. E de quem vem essa vida? Vem de Cristo. Por isso a Bíblia diz assim: olha, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, viver em Cristo é refletir a presença do invisível por onde você anda. Viver em Cristo é você dormir agora à noite convicto de que se esse céu se rasgar e essa madrugada, tu ouvirá o som do alarido da trombeta de Deus acima da sua cabeça. Qual é a esperança da igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Lê para mim. Corre. Enquanto tu acha, eu vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, verso 1. Acerca dos tempos e das estações, não há necessidade que eu vos escreva. Verso 2: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Verso 3: e quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Próximo verso: e como aquelas mulheres que estão grávidas para dar à luz, eis que esse dia vos abraçará. Ou seja, pegará muito crente de surpresa. Muita gente que tem aparência de que é e não é, que tem cheiro de crente, mas ainda não é crente. Está escrito assim: olha, cuidado, irmãos, nos últimos dias aparecerá entre vocês homens gananciosos, presunçosos, avarentos, inimigos do bem, e eles virão com palavras persuasivas. Introduzirão no meio da igreja palavras fingidas. Enganarão, se não tiver cuidado, até os escolhidos. E a Bíblia diz assim: e farão o negócio de vocês, negociarão a fé de vocês. Só que lá vai para esses caras. A sua Bíblia diz assim: para estes a sentença de Deus a longo tempo não dorme. Ou seja, Deus vai trazer a juízo.
Ou eu me comporto como crente, ou me comporto como pastor, como líder, e me preocupo com a minha testa. Porque para onde é que as pessoas olham quando elas te veem na rua? Olha para o teu rosto, encara no teu olho. O teu rosto diz se tu está alegre ou triste. A primeira coisa que muda no rosto de alguém que está triste é o seu semblante. Você consegue transmitir para alguém se você está feliz ou não? Não é com seus braços, nem com suas pernas. Não é daqui para baixo, é daqui para cima. É isso aqui que transmite para as pessoas que você está feliz, está alegre. Eu preciso caminhar com essa lâmina na minha frente, bordada. O nome santidade. Para vocês que são obreiros, esta palavra não é só para obreiro. 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo escreve para os homens que vão ao sacerdócio e diz assim: olha, seja exemplo dos fiéis. E ele diz como? Sabe como ele diz? Seja exemplo no trato, no acordo, na palavra. Depois ele diz assim: seja exemplo para os que estão lá fora. E volta, seja exemplo para os que estão dentro da tua própria casa. Exemplo para a tua mulher, exemplo para os teus filhos, exemplo para a tua mãe, exemplo para o teu pai. E para perto mais um pouquinho e diz assim: olha, e vocês aí, dono de casa, cuida de tu mesmo, da tua aparência. E depois, cuide da doutrina. Ou seja, tu não pode doutrinar ninguém se primeiro você não for doutrinado. Isso é tão forte que Isaías escreve dizendo assim: olha, lembra-te do teu passado. Lembrar do passado não é errado, é bíblico. Lembra-te do teu passado, para que isso te sirva de lição para o teu presente. Todas as vezes que você olhar para a desgraça do teu passado, lembra que é um caminho de vitória na tua frente. Deus está ali esperando para te coroar lá na frente. Agora, é tão forte que a Bíblia diz assim: ó, lembra-te, pois, agora, dos marcos que teus pais deixaram. Ou seja, qual é o legado que teu pai deixou para você? Qual é a referência que tu tem do teu pai, da tua mãe, da tua família, da descendência da tua família? Qual a referência? Que preocupação eu tenho que ter? A minha preocupação é que um dia, quando esse corpo meu tombar, minhas filhas, se for primeiro que a minha esposa, depois a igreja, poder se despedir de mim, se for aqui nessa igreja, olhando para o que deixei para trás. Se algum dia me faltar forças para gerir essa igreja, subirei aqui, pelo menos ajudado por alguém, para dizer o que Paulo disse, escrevendo a João Marcos: traz os meus livros e traz a minha capa que foi entregue. E ele diz assim: Demas se foi, Andrônico, ó, os meus amigos se foram, só você ficou. E ele diz assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois que ele diz isso, o próximo texto muita gente não lê. Agora ele diz no próximo texto: agora me espera a coroa incorruptível.
deitará agora à noite. Como está a sua vida? 1 Tessalonicenses 4, 17. Quem achou? Fecharam de novo a Bíblia. 17. Só céus. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Percebeu? Depois. Depois de quê, pastor? Depois desse sofrimento aqui embaixo. Depois dessa agonia. Da lamúria. Você é crente, Amanda? José Valdo, João e os demais aqui, não é tarefa fácil. Porque o diabo toda hora, sutilmente, vai fazer olha para trás. Olha o que tem aqui para você. Nós somos escravos das nossas vontades. Não sei se foi Roberto ou foi Emerson que disse ontem. O homem é produto do meio. Acho que foi Roberto. Você tem que fazer uma escolha. Porque tanto Deus nos colocar no meio de coisas grandes para que a gente alcance, coisas maiores ainda, quanto o diabo te colocará no meio de coisas para tentar afastar você de Deus. Há um texto em Zacarias que Deus diz assim: olha, Zacarias, tira essas roupas manchadas, suja, troque de roupa, pode ir lá que você vai ver, depois volte e entre. Agora só entre depois que você trocar. Completa a frase. Trocar de vestimenta. Porque com a tua roupa suja, nem chega aqui. Eu preciso ter medo. Medo que eu falo é temor. Ter medo do púlpito. Ter medo do santuário. Porque eu quero crer que aquele sacerdote com aquela mitra na cabeça, e com aquela lâmina escrita santidade ao Senhor, todas as vezes que ele quisesse fazer qualquer coisa, lembrava da cabeça. Há um texto bíblico e é uma interrogação: como, pois, purificará o mancebo do seu caminho? Está lá em Salmos. Quem conhece a próxima frase? O próximo texto? Quem já ouviu esse texto bíblico? Observando. O quê? Observando primeiro? A palavra. Quando tu vê um crente que não gosta de Bíblia, quando você vê um obreiro que não gosta de culto de ensino, vai purificar o quê, meu irmão? Crente que não gosta de culto de doutrina, que só gosta de zoada e lata vazia, enche e esvazia direito. Agora, o que dá sustentabilidade ao crente ainda é a palavra. Profecia é bom. Rodar às vezes é bom. Correr na igreja, tem hora que a gente dá vontade de ir lá na porta, voltar, rodar essa terra todinha, descer do ponto correndo, voltar, subir de novo. O negócio é tão maravilhoso, mas isso não traz santidade. O que traz santidade é o confronto da palavra. A palavra confronta, e a palavra faz você criar raiz. Por isso eu digo a alguns obreiros: feche os ouvidos quando você ouvir qualquer coisa que vai te colocar para baixo, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário vale mais do que qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Há um texto bíblico que diz assim: como escaparemos nós
se não nos atentarmos para uma tão grande salvação. Cristo é o resgate nosso. Cristo é a luz para mim e para você. Só vou compartilhar com vocês mais 2 slides. Primeiro, ser cristão não é evoluir, não é ser melhor do que ninguém, como pregam os espíritas. Fulano evoluiu. Está num grau maior. Está conseguindo falar com os anjos. Evoluiu. Não. Todas as vezes que eu olho para a cruz, eu olho para Cristo, que desceu, abriu os braços, gritou a última palavra da cruz, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Paguei, não deve nada. Quando Cristo está pendurado na cruz, Paulo escreve, dizendo que Satanás vem de lá para cá. O que é que ele traz? Traz um papel. No papel, o meu nome, o nome de Roberto, Carlos, Jó, Ana, Amanda, Robert, Richard, Thelma, Ana, Cacilda. Chega na frente de Jesus com um papel. Aqui, os pecadores, tem uma dívida comigo. Jesus tomou o papel, pagou. Está escrito lá em Filipenses. E ele rasgou, ó, a cédula de dívida que eu e você tinha. E disse para Satanás: eles não devem mais nada. E para terminar, a Bíblia diz assim: olha, o castigo que me traz esta paz estava sobre ele. Glória a Deus. E pelas suas pisaduras, meu irmão, que é uma Bíblia de versão mais bem antiga. Pisadura é quem coloca a sela no burro, ou a cangalha no burro, e na preocupação que o burro vai carregando a carga, a sela vai fazendo isso. Quem já trabalhou na roça sabe. E no meio, aqui ó, no lombo do burro, abre uma ferida, e o burro vai carregando peso, e a carga assim ó, ferindo para lá e para cá. E a Bíblia diz assim: e pelas suas feridas, pelas suas cicatrizes, você foi sarado. Glória a Deus. Você já foi mergulhado no sangue de Cristo. Aleluia. O sangue de Jesus corre nas tuas veias. Paulo acha isso tão forte que ele grita assim: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Entra agora à noite com a sensação dos céus. Aleluia. Quando você vem à ceia, você canta no quinto lugar: bendito seja o Cordeiro. Qual a próxima frase? Por nós. Qual é o refrão? Alvo mais que a neve. Cristo te purificou no sangue, lavou,
Você levantou do ato batismal. Você pode olhar para o céu agora à noite. Ainda. Isaías está escrito assim: ainda que os teus pecados sejam como escarlate, vermelho como sangue. Encontrou Jesus? Encontrei. A Bíblia diz assim: ele se tornará mais branco do que a pura lã. Tu tens a marca de Cristo na tua casa, nos umbrais das portas, a marca do sangue do Cordeiro. O diabo pode até passar na porta da tua casa, mas não entra. Pode até querer cercar a tua casa e querer invadir o teu quarto, mas enquanto tu dormes, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, ele está de pé, dizendo: eu recebi ordem para guardar ele e ela. Aleluia. Oh, amado mestre. Glória a Deus. Isso é tão forte que a Bíblia diz que o guarda de Israel nem tosqueneja, meu irmão. Tosquenejar é bater a pestana, nem bate a pestana, de olho assim, ó. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca, aqui ninguém entra, porque eu recebi ordem para guardar enquanto ele descansa. Glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar com você. Você que não recebeu a nova natureza ainda, ser cristão é ter uma nova natureza em Cristo, para não viver o velho, viver o novo. Não sei se foi aqui na igreja que eu disse esses dias. O texto bíblico diz assim: eis que faço nova todas as coisas, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto, temente. O que eu devo fazer, pastor, se estou me sentindo fraco? Isaías 56. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, meu irmão, faça uma força para vir para a igreja. Faça uma força para levantar de madrugada. Faça uma força para conversar com Deus durante a noite. Faça uma força para conversar com Deus durante o dia. Faça forças. Não para ninguém ver que você é santo, é santa, está cheio ou está cheia. Faça forças. Sabe por quê? Porque enquanto estivermos aqui embaixo, José Valdo, há uma briga aqui em cima, no reino das trevas. É como se os anjos estivessem dizendo assim: ele é meu, e Satanás quisesse pegar na mão e puxar para o outro lado. Há uma briga, e a Bíblia diz assim: olha, o reino dos céus é tomado à força. Você deve lutar. Lute pela sua velha natureza. Lute por essa consciência que o diabo tenta estragar toda hora. Tu és propriedade de Deus. Encerro citando 1 Coríntios 16, 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados com bom preço, preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus nesse vosso corpo. Ofereça a Ele um culto racional. Por quê, pastor? Porque você é de Deus.
E como sei que sou propriedade de Deus, abriu e disse: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Agora Deus te dá autoridade. Para quê? Se você está guardado, agora diz assim: pisarás o leão, calcarás ao filho do leão e a serpente. Então Deus lhe deu, Deus está te dando a autoridade para que você vença, para que você chegue ao ápice daquilo que Deus tem reservado para mim, para você. Deus quer te levar a um nível muito alto. Há necessidade de mergulharmos. Para mergulhar, meu eu tem que desaparecer. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar na água do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como na mão curada. Quando o meu eu cante e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra ao Deus. Eu abro mão, aleluia, só pra adorar, Senhor, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero nascer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero e mergulhar nas águas do me purifica. Eu quero ser limpo como essa mão. Oh, meu Deus, Senhor, nos leva a um nível mais profundo da tua presença. Salpica as nossas vestes com o teu sangue. Mergulha a mim nos teus rios.
leve esta igreja além. Leva-nos a ter experiências contigo. Abre a visão dos teus filhos espirituais. Eu sinto um clima dos céus aqui neste recinto. Tu pode trocar as vestes. O Senhor pode sarar as cicatrizes. Pode soltar as amarras, as ataduras. Senhor, nós queremos te dar graças. Te agradecer pela vida dos teus servos, das tuas servas. Agradecido no nome de Jesus, quem pode diz. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, que aguarda a volta de Jesus, e você diz. Amém. Igreja militante.